E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai dar início à nossa série sobre cristianismo. A gente vai ter vários vídeos falando um pouquinho sobre a história do cristianismo. Então eu deixei para falar sobre o cristianismo agora, né? Eu não falei bem alto, bem por alto lá, quando a gente falava um pouquinho eh, do Império Romano e tal, mas eu decidi tratar sobre o cristianismo agora, na Idade Média, né? Então por isso eu vou fazer algum resgate um pouquinho lá naquele período, mas especialmente para fundamentar, para vocês entenderem a importância do cristianismo para a Idade Média. Bom, quando a gente fala de cristianismo, a gente tem que lembrar que essa história começa há 2000 anos. Fica mais fácil, né? Porque a nossa sociedade ela é cristã, né? Então nosso calendário, por exemplo, tem essa marcação. A gente está no ano de 2020, então há 2000 anos é que começou essa história, né? Alguns historiadores vão dizer que ali tem uma diferença de 4, 5 anos mais ou menos no calendário, mas de qualquer jeito a gente tem aí, a gente pode colocar que mais de 2000 anos começou essa história. Bom, essa história começa num lugarejo, né, uma cidadezinha pequenininha chamada Belém, uma cidade que pertencia à região da Judéia. Então nessa cidade nasceu Jesus. Jesus, filho de José e de Maria, viveu boa parte da sua vida, depois que nasceu em Belém, e viveu boa parte da sua vida na cidadezinha de Nazaré, a cidadezinha que pertence à Galiléia. Então, por isso ficou conhecido como Jesus de Nazaré. Ao longo dos 30 anos da vida de Jesus, foi uma vida sem muitos espetáculos, né? Uma vida oculta, uma vida que ele estava ali sem fazer grandes demonstrações, né, de quem ele era. Então, ele tinha 30 anos e apenas as pessoas mais próximas que conheciam ele, né? Então, ele inclusive realizava as funções do pai dele, né, que vai ser um carpinteiro. Então, depois dos 30 anos, né, depois desses 30 anos de vida oculta, né, Jesus vai ter o que a gente chama de vida pública, os 3 anos da vida dele, né? A gente sabe que ele viveu 33 anos, tá? E nos últimos 3 anos é que ele vai começar a fazer uma pregação, né? Ele vai pregar, digamos assim, a boa nova, né? E vai fazer um convite à conversão. Então é importante a gente entender essa figura, né, de Cristo, essa figura que vai se revelar, né, saindo de uma cidade muito pequena e vai se revelar para os judeus. Então, ao longo desses 3 anos de vida pública, então Cristo vai fazer um convite à conversão, né? A gente sabe que Cristo vem de uma família judaica, né? Ele era judeu, e ele começa a falar, a pregar um pouco que o reino de Deus estava próximo e que as pessoas deveriam se converter, né? E ao longo de sua vida ele vai se revelar como Messias. Então aqui eu vou fazer um parêntese, tá, para explicar para vocês o que seria essa questão do Messias. É, Quando a gente viu lá um pouquinho sobre a história dos Hebreus, no ano passado, no sexto ano, a gente viu lá que Deus faz uma aliança, né, com esse povo e tal, que vai ser conhecido como povo escolhido. Então Deus, ao longo da história, promete que virá um Salvador, um Messias. E esse Messias viria da linhagem de Davi, do rei Davi, né? Como a gente viu lá, o rei Davi foi aquele que libertou Israel, né? Que conseguiu unificar novamente Israel. Então, era uma promessa muito presente para os judeus, tá? Inclusive ao longo né, nesse período mesmo de Cristo, antes um pouco de Cristo, a gente vai ter alguns falsos messias, né? Então, houve outros indivíduos que se diziam messias, mas que acabavam, né, no final das contas, enganando um pequeno grupo de judeus, né? Teve alguns seguidores, mas que esses falsos messias foram muitas vezes desmascarados pelos próprios judeus. Tá? Então é importante saber um pouquinho desse contexto histórico para que a gente possa entender um pouco melhor a história de Cristo, tá certo? A história de
Jesus Cristo. Então, bom, depois que eu fiz esse parênteses, expliquei o que é o Messias, né? O Messias, então, é esse Salvador, né? Que era esperado pelo povo judeu. Então, assim, é óbvio que com essa mensagem, né, de Cristo, ele vai acabar criando uma certa inimizade, né, uma certa desconfiança por parte do povo judeu. Mas, bom, isso aí eu vou falar no próximo vídeo. Mas aqui, falando um pouquinho do começo da vida dele. Né? No começo da vida dele, ele vai ter alguns seguidores, né, que vão ser escolhidos a dedo, né, que vão ser os 12 apóstolos, né, que ele vai escolher. Muitos desses 12 apóstolos tinham como profissão, eram pessoas simples, né, eram pescadores. Né? Teve lá um que era cobrador de impostos, outro que armava tenda e tal. Mas, de modo geral, eles eram pescadores. Tá? Então, pessoas muito simples. Também a gente vai verificar algo também muito interessante na vida de Jesus, que vai ser também mulheres que eram seguidoras, não tão próximas assim como os 12 apóstolos, né? Essas 12 colunas, esses que tinham uma amizade mais próxima com Jesus, mas as mulheres sempre estavam muito presentes. Né? E para a gente terminar essa primeira parte, é importante me perguntar assim, poxa, professor, mas quais são as fontes históricas, né, que a gente tem para se falar um pouco da vida de Jesus, né? Especialmente, né, como vocês sabem, Jesus não escreveu nada, não deixou nada escrito, tá? Quem escreveu, né, sobre a vida de Jesus vão ser os apóstolos, né, esses primeiros apóstolos vão escrever, né, o que vai ser chamado de evangelhos. A gente tem 4 evangelhos ao todo e que narram a história, né, de Jesus, toda a sua passagem, né, todos os seus diálogos muito interessantes com os judeus, com os fariseus, com os saduceus, né, uma série de judeus diferentes ali, né? Também diálogos com mulheres, curas, né? Então, os evangelhos vão narrar isso. E tem um outro documento importante que vai ser, um outro escrito importante, que vai ser os Atos dos Apóstolos, mas que vai ser considerado um quinto, digamos assim, evangelho, mas que narra, na verdade, a história dos primeiros cristãos, após a morte, né, a crucifixão de Jesus. Tá? Então, nesse primeiro momento, um pouco para a gente saber um pouco da história de Jesus.